remorso, culpa. Até onde esses sentimentos têm lugar nas nossas vidas? Traição. O que é consumar o ato de trair? Platonismo é traição? Guardar segredos íntimos que envolvem a outra pessoa é traição? Como conviver? Qual o segredo de manter uma relação de forma honesta? Mentir? Acredito que não. Omitir? Acho que é meio covardia. Então, aonde estão as respostas? É a complexa convivência humana. É aquele novelo de lã, aquela, não sei como dizer, é aquela confusão mental que nos faz construir uma vida ou destruir o que vem pronto e nós estragamos. É confuso. E foi essa confusão que eu enxerguei no vídeo que irei relatar agora. São os detalhes. São as perguntas que ficam sem respostas, ou as respostas que não convencem nem a nós mesmos. Então eu peço que assista esse vídeo até o final e tire suas conclusões. Senhor Romário, aqui estou eu de peito aberto para contar a minha história. Escolhi o Senhor pela mesma razão que eu vejo muitas pessoas optando em lhe mandar os seus segredos mais íntimos. Porque a gente sente que o Senhor irá respeitar. O meu nome, lógico, fantasia, todos que assistem o canal, todos que fazem parte da família Nadnaravno, como o senhor costuma citar, sabem das regras do jogo. Então usarei um nome fictício, Tiago. Eu sou nascido em 1981, já sou quarentão. Então esse nome cai bem, nada mais juventude, rapaziada da década de 90, do que Tiago. A gente costumava dizer naquela época que existiam mais Tiagos do que gente. Sou filhinho de papai, mas classe média, não sou milionário. Diria até classe média baixa. Vivi todas as fases que vivem os adolescentes. Tive todas as dúvidas, entre elas o que fazer. Qual o destino que irei dar à minha vida profissional. Depois de muitas buscas, eu me encontrei em farmácia. Fiz o vestibular na USP e passei. Foi a primeira atitude na minha vida que eu realmente tive orgulho. Na USP eu conheci Verônica. Verônica, bom, eu sou assim, como é que eu vou lhe dizer? Eu sou do tipo magro, não esquelético, mas perto. Nunca fui chegado a grandes exercícios. Se bem que sempre gostei de bater a minha bolinha. Pela altura, vara-pau que eu tinha, me botavam de goleiro ou zagueiro. E modéstia à parte, eu era ruim nessas posições e nas outras também. Jogava por gostar, não por ter talento. Verônica era uma tampinha. Sabe aquela tampinha? Aquela moreninha que parecia uma bonequinha. Sabe, aquele cabelinho liso, bem preto. Toda miudinha, aqueles óculos de fundo de garrafa assim, não por ser cega, míope, não, era mais charme. E toda cheia de modinha, tudo nela tinha o lugar certo. Era agitadinha, era espaguetada. Logo eu fiquei encantado por aquela bonequinha linda e não sei o que ela viu em mim. Nós acabamos ficando juntos, começou o namoro. Um namoro com muito amor, muita admiração e muitas, né? Coisas em comum. Primeiro, nós dois cursávamos farmácia. Nos conhecemos na sala de aula. Tínhamos nossas diferenças? Tínhamos. Por exemplo, ela era toda socialista, toda de esquerda. Eu vou dizer, eu não sou assim direita radical, nunca fui até chegado em política, mas eu criticava ela. É muito fácil ser de esquerda, ser socialista, vivendo na mesada do papai, vestindo grife de cima a baixo, ela ficava mais putaça comigo. Me chamava de todos aqueles termos que os estudantes aficionados pela esquerda costumam usar. Nós tínhamos essa diferença, tivemos que, administrar, chegar a um denominador comum, ver até onde iríamos debater, até onde iríamos respeitar. Foi um aprendizado, mas tínhamos algo que nos aproximava. Nós os dois
éramos São Paulinos. E o amor pelo tricolor só fez nos unir ainda mais. Então, em resumo, éramos um casal, com todas as vantagens e desvantagens que pode existir nesse tipo de relacionamento. A faculdade transcorreu normal, nos formamos. E aí veio aquela história. Por que ser empregado se a gente poderia ter a nossa própria farmácia? Os dois se dedicaram aos estudos. Nenhum dos dois foram para a universidade para brincar de estudar. Éramos profissionais competentes, com muito a aprender, mas com a base muito bem formada. Nossos pais financiariam se a gente quisesse montar a nossa empresa. E assim fizemos. Montamos a nossa farmácia, uma farmácia pequena para média, mas que não fazia feio. Depois de um longo estudo de mercado, para ver se o local era adequado. Enfim, foi um planejamento muito bem feito. Começamos a trabalhar e, seguindo o conselho do meu sogro, contratamos, nós dois éramos farmacêuticos, mas contratamos um farmacêutico já com anos de carreira e aposentado. O cara sabia tudo e mais um pouco. Então éramos Verônica e eu, faxineiro, atendente, balconista, comprador, enfim, éramos tudo. E tínhamos toda a supervisão do nosso farmacêutico, o nosso mestre. E o negócio começou a crescer. Realmente, fizemos certo desde o início. Fomos bem aconselhados, bem assessorados. Podavam quando a gente tentava um ímpeto, sabe? Aquela explosão, vamos abrir tantas filiais. Não. Nós éramos os donos, nós aceitávamos os conselhos dos nossos pais. O pai de Verônica, um empresário muito forte, e o meu, um comerciante de sucesso. E crescemos, sabe? Ficávamos orgulhosos do que estávamos construindo. Morávamos de aluguel, que tudo bem, nós concordamos que nossos pais nos dessem o pontapé inicial para a empresa, mas ninguém ia querer ganhar casa de presente. Não, nós tínhamos o desejo de construirmos a nossa vida. Então morávamos de aluguel, num bom apartamento que se tornou pequeno com a chegada do nosso primeiro filho. Eu falei primeiro, e logo em seguida veio o segundo e o terceiro. Aí estávamos nós, com nossos 3 moleques. Pensávamos até em tentar uma quarta vez para ver se vinha a menina, mas nessa brincadeira aí a gente podia chegar em 25. Que não adiantaria percebermos que a nossa linha de produção era apenas para pingolim, não tinha perereca. Mas éramos muito felizes. Só que, é aquela coisa, é um casamento. Durante o desenrolar, vão surgindo os desafios, as dificuldades, a gente vai dividindo funções e chega uma determinada hora que nos tornamos parceiros, cúmplices, amigos. Só que eu descobri que Verônica deixou de ser a minha esposa, a minha mulher, a minha amante, aquele fogo maravilhoso, para se tornar empresária, administradora de casa e mãe. E eu deixei de ser o marido, sempre presente, sempre buscando, sempre procurando a mulher, romântico, lembrando de datas, para me transformar em apenas mais um médio empresário, preocupado com tudo, menos com a família. Mas eu acredito que isso é normal, isso faz parte do casamento. Foi quando aconteceu o que seria um divisor de águas. Vida estabilizada, entramos no século XXI, nosso mais velho já com 10 anos, o segundo com 7 e o mais novo com 5, ou seja, todos na escola, já tendo uma independência, mas nós precisando de uma casa maior, tinha uma base financeira, compramos o nosso apartamento, um belo apartamento, situado perto de uma estação de metrô. Não vou dizer a estação, não vou dizer o bairro, para evitar a identificação. E o metrô para nós era muito útil. Facilitava o transporte das crianças para as escolas, facilitava o nosso próprio transporte, porque não adianta, cada um tinha o seu carro, mas dentro de São Paulo, um metrô perto de casa e perto do destino é tudo. Então, o apartamento foi aquele assim também planejado. E na academia do prédio, eu conheci Silvano, um cara super gente boa. Logo fizemos amizade. Ele era casado, não tinha filhos, mas era um cara, sabe, que é fácil gostar dele. Ele sempre falava, vamos um dia nos reunir, a gente apresenta as patroas, na boa.
E esse dia chegou. Eu convidei Silvano e Amália, a sua esposa, para jantar lá em casa. Até então eu não a conhecia. Quando ela entrou na minha casa, parecia que as portas do céu se abriram. Eu digo, meu Deus, o que é isso? Existem deusas. Silvano tinha me falado que ela era do sul, ela era de Santa Catarina, mas ela era uma loira que deveria ficar o tempo todo parada para que os artistas pudessem desenhá-la. A mulher era perfeita. A mulher tinha um sorriso lindo. Ela era divertida. Era humilde, mas requintada. Ela era tudo na medida certa. Cara, eu fiquei com os 4 pneus arriados e o step furado. Eu confesso. A minha cabeça virou. Eu fiquei sabe, eu não sabia, mas não era mais eu. Eu só pensava naquela mulher. Eu só pensava em ter alguma oportunidade no dia para encontrá-la, para ver o seu sorriso, o seu perfume. Eu sonhava com ela acordada. Eu ficava preocupado de perder o controle e deixar que Verônica percebesse o que estava acontecendo comigo. Eu era um adolescente apaixonado. Eu tinha medo de chamar a minha esposa de Amália. Eu tinha medo de dar bandeira, era muito amor. Tinha momentos que eu pensava em fazer uma loucura e me declarar para ela. Eu não sabia mais o que fazer. Só que ela me tratava muito bem, ela era muito educada. Meu Deus, eu não podia correr o risco de outra coisa. Se eu me declaro, o Silvano era meu amigo, o Silvano confiava em mim. O Silvano, juntamente com a Amália, eles tinham chegado em São Paulo há pouco tempo, eles não conheciam ninguém, eles não confiavam em ninguém, eles confiaram em mim. Eu me senti envergonhado diante de Silvano, diante de Amália e diante da minha esposa. Será que a minha esposa teria percebido que eu gelei com ela? Não, porque como eu disse, a gente há muito tempo, apesar de todo o respeito, todo o carinho, todo o amor que eu sentia pela minha mulher, a gente se tornou sócios, parceiros. Então ela não tinha tempo para prestar atenção em mim e ver se eu mudei, se eu virei um babaca apaixonado. E eu vivia naquele inferno porque Verônica e Amália se tornaram amigas. Uma frequentava a casa da outra. Era um condomínio, eram prédios diferentes, mas era muito próximo. Meu Deus! Para piorar, da varanda da minha casa, eu enxergava a varanda deles. E às vezes, via a Amália lá na varanda, ela abanava para mim. Parecia uma menininha, era uma mulher. Ela era tudo e ao mesmo tempo parecia uma menininha. Eu digo, meu Deus. E o pior, eu ficava sofrendo de ciúme, porque quando fechava a porta da varanda eu imaginava ele com ela. E não podia estar tocando nela, ela não podia estar se entregando para ele. Mas como que não podia, doente? Ela era a mulher dele. E nesse inferno que não me deixava mais trabalhar direito, nesse inferno que me fez começar a beber acima da média, porque eu sempre gostei de um happy hour, de um whisky, mas nunca fui de beber. Nesse ponto, até Verônica percebeu o que está acontecendo contigo. Eu queria falar. Eu queria pedir desculpas para minha mulher, eu queria pedir desculpas para Silvano, eu queria pedir desculpas para a Amália por estar sentindo aquilo que eu não poderia sentir. Eu estava traindo meus amigos, estava traindo a minha família, estava traindo a todo mundo. Não podia estar acontecendo aquilo comigo, eu não era nenhuma criança. Mas eu me deixei dominar. E deixei dominar e fiquei quase louco. Só que o destino armou. O destino foi cruel. E até hoje eu vivo com essas sequelas. Era uma terça-feira, de manhã cedo. Verônica tinha saído, foi levar as crianças na escola. Silvano já tinha ido trabalhar. Eu, por alguma razão, eu não saí cedo. Não lembro bem o porquê. Aí eu fui para a academia. Quando eu cheguei na academia do prédio, lá estava ela com aquela roupa colada naquele corpo, aquele cabelo preso. Nossa! Foi uma das poucas vezes assim que eu tive tempo, só estávamos nós dois na academia. E ali ficamos conversando, fazendo exercício. Aí eu pensei, é hoje. Eu vou convidá-la para tomar um café comigo lá no meu apartamento.
Eu tinha certeza que ela ia aceitar. Talvez até dissesse, não vamos no teu, vamos no meu. Ela não sabe. E ali eu iria me livrar daquele peso que eu carregava, aquele sentimento lindo, diabólico. Pelo menos, se eu levasse uma bufetada na cara, seria melhor que carregar aquele peso. E se ela se atirasse nos meus braços, eu não sei o que aconteceria. Só que, terminado o treino, na hora de eu convidá-la, eu me acovardei. Aí fui com ela até a saída da academia, beijo no rosto, ela saiu e eu saí também. Eu fui pro meu apartamento. Estava ali no apartamento, tomei meu banho, tudo. De repente, aquele griteiro lá embaixo, aquele transtorno, aquela confusão. Eu digo, meu Deus, o que será que está acontecendo? Olhei até pela janela. Aí comecei a ver polícia. Eu digo, nossa, deve ter acontecido alguma coisa feia na rua. Mas deixei para lá. Deixei para lá, estava tomando meu café, estava até me preparando, devia ser que umas 8h30 ali, estava me preparando para ir trabalhar. Quando bateram na porta, mas não bateram na porta, quase arrombaram a porta. Quando eu fui abrir a Silvana, o Silvano entrou, eu digo, o que houve, rapaz? Ele mataram a Amália. Cara, eu travei. Eu digo, o que foi, cara? Mataram a Amália. Ela saiu para ir na padaria fazer compras. Ela estava até na academia, pelo que me falaram, ela saiu com roupa de ginástica para ir na academia. Pegou a sua bolsa. Quando ela chegou na padaria, estava chegando na padaria, comprou. E tu sabe como é que ela é? Ela andava com aquela bolsa bagunçada, cheia de dinheiro, coisa. Ela foi, pagou com uma nota graúda, pelo que o rapaz da padaria falou. Pegou o pãozinho e saiu. Quando ela saiu, um infeliz parou com a moto e veio pegar na bolsa dela. E tu sabe, ela era treinada, ela era meio maluca. Ela reagiu e deu com uma perna na cara do sujeito que caiu. Quando ele caiu, o que estava em cima da moto, deu 2 tiros nela e eles foram embora. Não levaram bolsa, não levaram nada e deixaram a minha mulher ali esticada. Ela morreu na hora. Olha, seu Romário, eu não vou nem entrar em detalhes e dizer o que foram aqueles dias que se seguiram. O que foram aqueles dias? Já não bastasse o remorso que eu tive que carregar durante todo aquele tempo, escondendo um sentimento. Ainda, eu tive a oportunidade de declarar a minha covardia e evitar que ela saísse naquele momento. Naquele exato momento que estava marcado para encontrar os 2 vagabundos. Pois é, senhor Romário, os trâmites são tristes. Estava ali, ela cheia de vida, ela aquela pessoa linda, naquela caixa maldita. Silvano transtornado, Verônica mais ainda, meus filhos que chamavam ela de tia Amália. Sabe? Todo mundo perdeu um membro da família e eu perdi o amor da minha vida. Também tiveram as questões policiais, que eu fui com o Silvano na delegacia prender os 2 pilantras. Eu olhava aquele desgraçado que deu o tiro, aquele infeliz covarde que matou uma mulher desarmada, e sabia que nada ia acontecer com aquela podridão que tinha cara e olho de psicopata, sem nenhum arrependimento, olhando até com ar de deboche, porque ele era de menor, ele tinha 17 anos e em menos de um ano ele estaria livre, com a ficha limpa, mais limpa que a dos meus filhos. Essa é a lei. A vontade que eu tinha era de quebrar aquele infeliz todo, mas não podia fazer nada. Eu sei que o tempo passou. Passou. E teve um dia, manhã cedo, não quis incomodar a Verônica. Eu levantei muito cedo, mas muito cedo mesmo, para ir. Eu tinha um compromisso sério agendado. Aí saí e fui tomar café naquela padaria. Tomei meu café, conversando com o proprietário que assistiu toda a cena, dizendo que aqueles infelizes já eram conhecidos na região, já tinham sido presos outras vezes, mas tinham voltado porque não ficavam nem 2 dias na cadeia, e que ele também acreditava que não ia dar nada para aquele arremedo de ser humano.
por ser menor de idade, nós conversando, tudo bem, tomei meu café, paguei, agradeci e saí. Quando eu saí, eu dei um susto. Não tinha ninguém na rua, mas não tinha uma viva alma. Eu digo, mas cadê todo mundo? Meu Deus, eu estou em São Paulo. Não tinha uma viva alma. As lojas, os prédios, estavam tudo ali. Loja aberta, tudo ali. Carros. Mas não tinha uma viva alma. E eu senti, sabe, frio, a temperatura fria. Um dia acinzentado, eu digo, cara, não é possível. Quando eu entrei na padaria, eu estava de manga de camisa. Estava calor. Era pleno mês de novembro e eu sentindo frio, não tinha nada. E outra coisa, estava escuro, meio escuro assim, e as luzes não estavam acesas na rua. Digo, o que é isso? Eu fui andando, eu digo, mas que loucura é essa? Será que eu errei? Eu acordei bem mais cedo? Será que ainda não amanheceu? Eu digo, não, mas eu não estou louco, amanheceu, eu vim do meu prédio até a padaria, estava normal. Eu fui andando e fui me aproximando do metrô. Mas nem no metrô, não tinha ninguém. Aí eu fui descendo. Eu peguei a escada rolante. Fui descendo, eu olhava aquela estação vazia. Eu digo, vem cá, é o holocausto? É o apocalipse? O que houve? Cadê todo mundo? Onde é que eu tô? Eu tô no metrô, mas que metrô? Mas não é esse o meu metrô? Não, é o meu metrô, sim, eu reconheci. Falei, cara, o que está acontecendo? Mas daí, desci na escada rolante, aquela plataforma não tinha ninguém, mas ninguém. Quando eu olho para o lado, vem a Mária. A Mária, muito bem vestida. Olha, eu não sou assim dos mais altos, não. Eu devo ter 1,77m, 78. A última vez que eu me medi, eu era criança. Mas ela tinha... eu acho que ela era um pouquinho maior que eu. Se bem que eu tentava me convencer que não, mas ela era um pouquinho maior que eu. Já a Silvana, bem maior que nós dois. Mas ela estava num salto, uma bota preta, um casaco, ela era retilínea, aquele cabelo loiro, caído, assim, longo. Aqueles olhos azuis chegando e sorrindo para mim. Eu olhei assim, aí eu congelei, eu digo, aonde eu estou, o que está acontecendo? A Mária chegou perto de mim, deu um sorriso, seu Romário. Deu um sorriso, a coisa mais linda do mundo. E simplesmente me falou, não fique carregando uma culpa que não é tua. Nós dois pagamos por nossa covardia de não termos coragem de assumirmos um sentimento tão puro. Quando ela falou puro, eu senti um negócio na minha mão, olhei para trás, era um senhor. O senhor vai entrar no trem ou vai ficar aqui? Quando eu olhei, a estação estava lotada, o trem estava ali e eu estava atrapalhando a entrada das pessoas. Aí eu pedi desculpa, meio atrapalhado, fui tropeçando assim, entrei no trem, que estava lotado, era aquela hora do dia, eu todo impensado, todo ali, não entendendo absolutamente nada. Aí fiquei ali, sabe, apertado no cantinho da porta, quando eu olho para fora assim, tá só a Mária sorrindo para mim, tipo se despedindo. Então, em resumo, é isso, Sr. Romário. Eu não sei se o senhor vai acreditar, eu não sei se o senhor não vai acreditar. Eu não sei se o senhor vai publicar esse meu relato. Independente da sua escolha, da sua opção, eu fico aliviado por poder colocar para fora esse segredo que eu carrego há tantos anos. Hoje eu já sou um quarentão, minha empresa está muito bem montada, temos algumas filiais, Verônica e eu continuamos casados, eu amo minha esposa, eu tenho o maior respeito e admiração por ela. Nossos filhos já são homens, já tenho 2 netos, a criançada lá em casa foi precoce. A vida vai muito bem, obrigado. Silvano mudou, depois do ocorrido, mudou do apartamento. Durante um tempo a gente ainda teve contato, depois ele sumiu. O que eu soube é que ele está morando no Espírito Santo, está casado, está bem. Ou seja, a vida seguiu a sua rotina, depois daquele anjo ter passado na minha vida. Ou seria depois daquela tentação, daquela aprovação, eu não sei. Eu só sei o que eu vivi. E que o que eu vivi
eu posso reencarnar 1 milhão de vezes, que não saberei explicar exatamente o que foi.